Estima-se que existam milhares de religiões no mundo, quase todas vindas de 5 grandes ramos. Mas será que faz sentido continuar a rotular as pessoas nesta ou naquela instituição religiosa? A religião no mundo é tudo menos fácil de perceber, mas há 5 grandes ramos que, pela sua história e pelo número de crentes, continuam a ser os mais expressivos. O primeiro a surgir foi o hinduísmo, na Índia, há 5 milénios. Centra-se num conjunto de religiões védicas ancestrais daquela região, sem um fundador ou um livro sagrado comum. Há uma divindade superior que se manifesta em divindades menores, mas o real sentido da vida é seguir o dever, ou dharma, que temos na sociedade, porque a vida é um karma. Quando morrermos, vamos reencarnar num novo corpo, assim como viemos de um outro corpo numa vida passada. O hinduísmo é a terceira maior religião no mundo. Estima-se que existam cerca de 850 milhões de hindus, a maioria concentrados na Índia. Do hinduísmo surgiu o budismo, no norte da Índia, há cerca de 2500 anos. Conta a história que o budismo começou a partir da vida de Buda, quando este antigo príncipe atingiu o estado de nirvana e passou a entender tudo e a ensinar os outros a ultrapassar o sofrimento. Buda não é Deus, mas é um mestre. O líder religioso do budismo é Dalai Lama. Muitos budistas acreditam em deuses, mas para eles as ações são mais importantes do que as crenças. Mas, de facto, o hinduísmo começa por ter alguma coisa central que o budismo vai secundarizar, para não dizer que vai perder, que é a noção de divino. Há cerca de 4000 anos surgiu o judaísmo, a mais antiga das religiões monoteístas. Surgiu na terra a que mais tarde se chamou Israel e pregava a crença numa divindade única, Deus, que era um conceito revolucionário à época. Para o judaísmo, Deus fez um pacto eterno com Abraão e a sua descendência. Desse pacto surgiu Israel e a Sagrada Escritura, a Torá, que não é mais do que os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. A maior parte dos judeus crê no Messias como um homem judeu que ainda há de vir. E é aqui que começam as diferenças com as outras religiões monoteístas. Talvez não saiba, mas o cristianismo e o islamismo, as duas religiões com mais crentes no mundo, nasceram do judaísmo. O cristianismo há cerca de 2000 anos, o islamismo há cerca de 1400. Para os muçulmanos, Deus é Allah e o livro sagrado é o Alcorão. Enquanto o cristianismo aceita Jesus Cristo como Messias, os muçulmanos não negam a existência de Jesus, mas dizem que ele foi um simples profeta, o segundo mais importante depois de Maomé. Para os cristãos, os judeus e os islâmicos estão errados quando negam Jesus Cristo como único Messias e Salvador. Por mais que as religiões até possam dizer, e algumas dizem de forma clara, que as outras religiões também têm o seu quê de certo, não estão erradas. Mas o que uma religião diz de si mesma é sempre que, sim, os outros até podem estar certos, os outros até podem ter tido uma revelação, até são válidos, mas nós somos os mais certos. O cristianismo é a corrente religiosa com mais crentes, cerca de 1/3 da população mundial. O Islão vem em segundo lugar. Mas isto é uma visão simplista. Tudo isto se complica quando, dentro destes 2 grandes ramos religiosos, existem muitos outros. No islamismo temos os sunitas e os xiitas, no cristianismo temos a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Protestante, e dentro delas, muitas mais. Mas dentro do cristianismo, uma única estrutura significativamente estável e hierárquica é a Igreja Católica. Okay. Mesmo o mundo ortodoxo tem vários patriarcados, e quando vamos para o mundo protestante, é um universo gigantesco. Mas aquilo que nós hoje temos como grandes dinâmicas no mundo protestante são as igrejas evangélicas. E depois essas igrejas evangélicas dão lugar a dissidências e a coisas completamente diferentes, a Iurde, a Maná. E depois temos ainda um outro fenómeno completamente ao lado, que não tem nada a ver com isto, mas que tem origem nas igrejas protestantes, que são os movimentos que nascem no século XIX nos Estados Unidos da América. E por ordem cronológica são, em primeiro lugar, os Mormons, depois os Adventistas do Sétimo Dia e, em último lugar, as Testemunhas de Jeová. Portugal é católico. Segundo os últimos censos de 2011, 80% dos portugueses diziam-se cristãos católicos. Mas o número cai bastante quando se fala em praticar a religião. Se calhar nem 10% desses 80% têm, de facto, uma prática religiosa consistente, isto é, de ir pelo menos de forma regular à missa. E num mundo pluralista e diverso, continua a fazer sentido traçar fronteiras entre estes mundos religiosos? Em 2050, o número de ateus e agnósticos deverá diminuir cerca de 3 pontos percentuais em todo o mundo. Os crentes deverão aumentar.
Então, para onde caminhamos? Depois de um século XIX e de um século XX, em que se popularizou a ideia de que, à medida que a civilização avançaria, a religião iria desaparecer, era a ideia de progresso que se tinha, porque é que, tendo-se esta ideia de forma tão marcada em tudo o que foram as correntes filosóficas e políticas do século XIX e do século XX, chegamos agora ao século XXI e verificamos que aconteceu exatamente o contrário. As populações parecem estar a aderir a espiritualidades mais difusas, menos institucionalizadas, fora das grandes organizações religiosas. Nascem assim, nos inquéritos e nos estudos, os crentes sem religião. Pessoas que são crentes afirmam que acreditam em Deus, acreditam em alguma coisa, mas não necessitam de ter qualquer vinculação institucional. Exato. Estão sozinhas e estão muito bem assim.